Então, gente, os perfis dependentes é muito sobre como nós sintonizamos a nossa mente, né, e aprendemos a funcionar ali dentro das nossas relações, certo? E agora nós vamos olhar para os padrões controladores, que é exatamente a forma de se relacionar com as pessoas, para que de alguma forma você controle a vida delas ou elas controlem a sua. Então, gente, os padrões controladores, eles não acontecem o tempo todo, não é com relação a tudo, porque uma pessoa, ela pode, é um jeito de se relacionar, entende? Então, uma pessoa, ela pode ter um padrão controlador de vítima com o pai e um padrão controlador narcisista com o marido, por exemplo, entende? É o jeito de se relacionar. Não estamos falando da pessoa, mas sim de como ela se relaciona com vocês, certo? E como vocês se relacionam com elas. Esse padrão controlador pode ser passivo ou ativo, tá? E eu já vou explicar melhor para vocês sobre isso. Aqui a festa no banheiro, né? O Elton Euler adora contar essa historinha da festa no banheiro e é um ótimo exemplo para isso que eu preciso exemplificar aqui para vocês, né, de padrões controladores. Então, eu vou replicar a historinha que ele conta da festa no banheiro. Imagine que você comprou uma casa nova e aí vocês vão fazer uma festa de inauguração da casa e chama todos os parentes mais próximos, amigos mais próximos para essa festa na sua casa. Ah, é uma festa, é um jantar, tá todo mundo lá se divertindo. Aí, de repente, você fala assim: com licença que eu vou ao banheiro. Quando você chega no banheiro, tá vindo junto com você sua mãe, sua irmã, seu pai, enfim, amigos, colegas de trabalho, e querem entrar no banheiro junto com você. E aí? Você pode falar, gente, com licença, eu vou usar o banheiro, né? Aí alguém pode virar e falar assim, uai, mas pode usar, tá tudo bem, pode usar, a gente tá aqui pertinho. A gente vai ficar te olhando usar o banheiro. Ou outro pode falar assim, mas vai usar agora para quê? Vem ficar com a gente. Ou outro pode falar assim, uai, então você chama a gente para vir na sua festa, mas a gente não pode te ver indo no banheiro? Tá tirando? Tá excluindo a gente? E você, diante disso, você pode fazer o quê? Três coisas você pode fazer. Ou você seja firme, tira todo mundo do banheiro, fala, peraí, privacidade, vocês estão na minha casa, vou poder para vir na casa, mas não entrar dentro do banheiro comigo. Isso é colocar limite nas relações. Você vai deixar de amar seu pai, sua mãe, sua irmã, porque você quer ir no banheiro sozinha? É só uma questão de colocar limites nas relações, tá? Se você não coloca limite nas relações, o que te sobra? Ou usar o banheiro com todo mundo junto com você, ou você falar assim, ah, na verdade eu nem queria usar o banheiro, eu posso ir depois, né? Vamos todo mundo voltar para a festa. E aí? O que vocês fariam na festa do banheiro? Conseguiram se imaginar aqui? Conseguiram entender essa relação? Não é sobre o outro, é como vocês se relacionam. Você permite que as pessoas interfiram tanto na sua vida e controlem a sua vida a ponto de querer entrar no banheiro com você, ou de você ter que deixar de fazer suas necessidades para não desagradar essa pessoa. Deu para entender, gente? E esse padrão controlador, ele pode ser ativo, é quando você
quer controlar o outro, ou passivo, que é quando os outros querem te controlar, certo? Importante deixar claro que o padrão controlador é sobre a forma de se relacionar com as pessoas, certo? Não é sobre a pessoa, como os perfis dependentes, tá? Que a gente estava olhando para vocês. Agora nós vamos olhar para as pessoas, para as relações sua com as pessoas, certo? E nós temos 4 padrões controladores. Nós temos a vítima natural, também vou explicar sobre cada um deles. A vítima intencional, o vingador e o narcisista. Vítima natural é aquela que só quer mostrar a dificuldade que ela está passando, ela só quer falar, ela só quer desabafar. Tem sempre um perrengue para contar, sempre um BO que aconteceu na vida dela e ela quer compartilhar. Muitas vezes, prestem atenção nisso daqui, muitas vezes a vítima natural nem está pedindo nada, ela só quer falar. Aquelas pessoas que têm uma necessidade de contar da vida dela para os outros, não é? Ok. Vítimas atraem vítimas, elas adoram se juntar. Vocês podem ver que quando vem uma para reclamar que, sei lá, que tem um monte de boleto atrasado, ou que tá, né, que o marido tem um problema, vem um monte junto com o mesmo problema, elas se atraem de certa forma, tá? A vítima natural, ela tem essa necessidade de falar dos problemas que ela tá passando, certo? É um tipo de perfil controlador. Você está contando dos seus problemas, você só está contando, ok, mas qual a sua intenção em contar, entende? Quando você começa a se policiar com relação a isso, ela realmente se faz desnecessário. Para que eu vou contaminar a vida do outro contando do meu problema? Eu não estou esperando nada em troca, né? Então, é essa questão de você se policiar do porquê você está fazendo aquilo, certo? Então, e aí, acho que até você comentou isso na aula. Então, você encontra outros meios de pôr para fora sem realmente ter que falar para os outros. Porque é uma forma meio que de pedir socorro sem querer a ajuda de ninguém, porque ninguém pode te ajudar. Não é verdade? Tem coisa que é você e você. Como que alguém vai poder intervir, né? Então, era você se colocando nesse perfil controlador de vítima natural. Simplesmente aconteceram esses problemas, essas fatalidades, enfim, isso ronda a minha vida. Eu só quero falar, eu preciso pôr para fora. Só que aí, quando uma vítima natural tromba com uma pessoa que tem um perfil de dependente, cuidador, você entende que vira uma meleca? Porque daí esse cuidador vai receber essa informação que você está passando, como, nossa, ela precisa de ajuda, eu preciso cuidar dela, eu preciso ajudar. É a hora que começa a querer interferir no seu relacionamento, por exemplo, mas você nem pediu para ela interferir. Só que você foi lá falar, entende? E aí já vira uma bomba relógio, porque tudo que um perfil cuidador quer é de alguém com problema para ele poder ajudar, né? E se ele tiver um padrão controlador narcisista, piorou, porque daí ele quer ajudar para se vangloriar ainda de que ele que ajudou. Então, vira uma meleca, tá? Então, se você já identificou, quem mais identificou esse padrão controlador de vítima natural, já vai tomando consciência disso, tá? Entende isso. E contar para a mãe, pior ainda, tá? Porque o fato de você correr e contar para sua mãe já no fundo entra naquele perfil dependente do coitadinho. Você buscando o cuidado da sua mãe que você não teve lá na infância. Então, cuidado com isso. Para quem você conta. Quando a gente conta para pai e mãe, aí reforça ainda aquele perfil dependente do coitadinho. Você querendo o cuidado, o carinho, a atenção que você não teve dos seus pais lá atrás, tá? A dependência emocional, como eu disse, é uma questão de escolha,
E independente da questão geográfica, tá? Você pode mudar lá para a Europa. Se você tiver uma relação de dependência com a sua mãe, por exemplo, você vai continuar tendo essa relação de dependência, independente de vocês morarem muito longe. Não é uma questão geográfica, é uma questão de escolha, é uma questão de dentro de você. Né? Para vocês terem uma ideia, isso que vocês estão falando sobre relacionamento e tal. A minha mãe mora do lado da minha casa. A minha mãe não tem ideia do que se passa na minha relação com o meu marido. Ela não sabe. Se a gente está passando dificuldade financeira ou não. Se a gente está tendo algum atrito, algum problema entre nós de convivência ou não. Alguma coisa com as crianças. Quando é alguma coisa mais importante das crianças, eu comento com ela, porque ela é avó, né? Mas a minha relação com o meu marido, eu não falo para minha mãe nada. Ela mora do lado da minha casa. Vocês entendem? E ainda assim, às vezes tem uma interferênciazinha que até um resbalinho. Vocês imaginam se eu fosse ficar falando para ela. Então, assim, realmente se blindar de interferências externas, tá? Eu não falo com a amiga também de problema com o marido. Eu falo com o marido, resolvo o que tem para resolver com ele, o que não dá para resolver, eu vou, igual a Suelen, né? Vai chorar, vai gritar, vai fazer qualquer outra coisa, mas se resolve sozinha, né? Porque senão você corre um sério risco de estar usando a sua história e tudo para manipular alguém de alguma forma, ou você está presa na dependência emocional ali, que também não vai resolver a situação. Né? Então, o que, que resolve a situação? Encarar de frente e conversar com quem realmente faz parte daquele problema. Se é um problema com o marido, é com o marido que tem que conversar, não é com mais ninguém. Né? É um problema de relacionamento com a sua mãe, é com a sua mãe que você tem que conversar, com mais ninguém. E assim por diante. A vítima intencional é outro perfil controlador. Só que a vítima intencional, ela faz questão de usar os problemas que ela está passando para manipular as pessoas e interferir na vida delas. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro. Tipo assim, vamos imaginar uma mãe com esse perfil de vítima intencional. E aí a filha chega toda feliz da vida para contar que vai se casar, né? Já o casamento tá preparado, mas que o marido foi promovido, o noivo foi promovido e vai mudar de cidade. Então, quando ela casar, ela vai morar 600 quilômetros de distância da mãe. Se a mãe tem esse padrão de vítima intencional, a mãe vai arrumar até uma doença que seja para prender a sua filha perto dela. Gente, pode parecer loucura, mas acontece. Ou ela arruma problema financeiro, ela arruma alguma desgraça na vida dela para essa filha não ir. E se essa filha tem um perfil dependente de cuidador ou de boazinha, é capaz dela não casar para não ter que largar essa mãe. Mas, gente, existe demais, demais, que a gente não tem nem noção do tanto. Mas é isso. O perfil controlador são essas pessoas que usam, por exemplo, da sua doença ou da sua condição física, ou até mesmo chantagens emocionais e tudo mais, para controlar a vida do outro, né? As escolhas e tal. E se esse outro tem uma raiz de dependência emocional instalada ali, né? Algum perfil dependente, facinho de ser controlado e manipulado. Então, é uma bomba, né? É um combo assim completo. Terceiro perfil controlador que eu vou trazer aqui para vocês é o vingador. Esse perfil, gente, ele está sempre ligado em algo do passado. É como se fosse assim, uma relação que já existiu, onde um era bem importante para o outro, mas em algum momento um deixou de ser importante. E esse daqui ficou magoado e quer se vingar, literalmente, tá? É a vingança. O único objetivo do vingador é causar dano na vida do outro. Um ótimo exemplo para o vingador é marido e mulher quando separam, né? Quando tem divórcio.
Aí começa a usar os filhos para se vingar, começa a usar questões financeiras para se vingar do outro, né? Tipo assim, só quer ferrar mesmo com a vida do outro, e o vingador só para quando cansa, né? Na verdade, no fundo, ele não aceita o fato de ser desnecessário na vida do outro mais, né? Ele quer se vingar por isso, porque um dia eu fui importante para essa pessoa, hoje eu não sou mais, eu vou ferrar com ele, entendeu? É isso daí mesmo. Ellen, você sabe que nessa situação que você está trazendo, isso mostra claro, pelo menos aos meus olhos, é muito óbvio que isso é fruto de muita insegurança dele. Essa tentativa de domínio muito forçada, tipo assim, você só vai fazer o que eu mando, nananã, tem uma raiz aí de muita insegurança por parte dele, entende? Então, tenta conversar com ele em algum dia, bem tranquilo, né? Vamos conversar aqui numa boa e tal. Você tem medo de quê? Qual é o seu problema com relação a eu fazer isso, isso e isso, alguma coisa pontua lá? Vamos ver se ele tem noção, porque eu vou chegar nesse ponto da gente é, entender as relações e se comunicar de forma que você entende as intenções dos outros, entende? Então, se ele nem souber explicar qual é a intenção dele, aí você já mata a charada que a intenção é ruim. Às vezes é só um mecanismo de proteção dele, de que eu tenho que ter o controle de tudo aqui, né? Com medo de você, às vezes, sei lá, achar ele desnecessário, não querer mais ele, terminar com ele, enfim, talvez é uma proteção dele, né? Essa necessidade de controle tão grande. Ou talvez a intenção é só realmente ele tá por cima da carne seca e você tá toda lascada, porque daí você vai estar ali dependente mesmo, você entendeu? Então, assim, entender as intenções das pessoas faz com que as nossas relações se tornem muito mais claras, né? Então, perguntar mesmo: o que que você espera de mim fazendo isso? O que você espera que eu faça fazendo isso comigo, E entende? E quando ele perceber que ele pode ter algum ganho com a sua mudança, ele vai acolher essa mudança. Então, talvez um caminho mais fácil para a relação de vocês poder se ajustar é você mostrar para ele algum ganho que ele vai ter. Se ele funciona assim, vamos entender que é a forma dele funcionar. O que que eu ganho com isso? Ok, então mostra para ele o que que você ganha com isso. Amor, você já parou para pensar que se eu trabalhar e eu também colocar dinheiro dentro de casa, a gente pode ter mais qualidade de vida? A gente pode trocar de carro, a gente pode, no final de semana, fazer tal e tal coisa que ele gosta de fazer, ou a gente pode sair para comer num restaurante sem ficar preocupado com o preço da conta, alguma coisa assim, sabe? Tenta mostrar para ele algum ganho que ele vai ter e a família vai ter com você trabalhar, por exemplo. Ó, eu estou estudando, porque às vezes o óbvio precisa ser dito, às vezes, você entende? Que o óbvio para você, para ele, às vezes não é. Então, eu estou estudando não é por capricho. Eu estou estudando porque eu quero crescer, e eu quero crescer para a nossa família. Você entende que vocês dois estão brigando um com o outro, sendo que vocês dois tinham que estar juntando força para vocês crescerem juntos? Então, mostrar isso para ele é o óbvio que precisa ser dito. Ele, às vezes, está te vendo como uma rival, que você trabalhando, ganhando dinheiro, se desenvolvendo, crescendo, amadurecendo emocionalmente, você vai virar uma rival dele. Não é esse o seu objetivo. E aí você mostra outro ganho para ele. Por exemplo, você não vai ser a mulher que vai levar o prato de comida na mão dele e ficar levando a toalha para ele no banho, mas você é a mulher que vai estar linda, cheirosa, maravilhosa, esperando por ele para vocês terem uma noite maravilhosa juntos. Tipo assim, você entendeu? Ele vai ver, ah, poxa, eu tenho uma mulher, eu não tenho uma empregada. Entende a diferença? Ah, é a minha esposa, não é minha mãe que fica aqui cuidando de mim. Então, é essa diferença que você precisa mostrar para ele.
E às vezes ele não percebe com ações indiretas. O óbvio precisa ser dito muitas vezes, entendeu? Então você pontuar isso. Ó, eu estou fazendo isso para a gente crescer junto financeiramente, a gente melhorar nisso e nisso, eu poder contribuir aqui dentro de casa financeiramente, tal, tal, tal. Eu não quero ser uma empregada aqui dentro de casa, eu não estou aqui para ser sua mãe, eu sou sua esposa, sua parceira. Eu quero ser uma mulher, quero ser uma mulher para você e uma mãe inteira para os nossos filhos. Então, eu quero estar bonita quando você chegar em casa, eu quero estar bonita, cheirosa, disposta até para a gente namorar. Agora, se eu estou cansada, só fico em função de ficar limpando casa, porque você trabalhando, você pode contratar uma pessoa para dar uma faxina geral na casa, uma vez na semana, você só manter. Você entende como as coisas vão mudando de figura? Você não precisa ficar se matando de cozinhar todo dia. Vocês podem ter a liberdade, o dia que quiser, de comer fora, ou de pedir uma comida. Olha a diferença. Ao invés de você estar ali se matando para fazer o jantar todo dia, vocês podem ter dinheiro sobrando na conta para ligar, para pedir no iFood, uma comidinha gostosa, diferente, cada dia com uma coisa diferente. Olha a diferença, entendeu? Então, esses ganhos que ele precisa enxergar. E aí você sai do papel de mãe e de empregada para o papel de mulher e esposa, né? E as coisas vão se ajeitando devagarzinho. Então, o Vingador é isso daí. É bem esse perfil de que não pode estar bem, não. Quero ferrar a vida dela, né? E o narcisista é aquele que faz tudo pela própria imagem, é aquela pessoa que ela tem que brilhar a qualquer custo. Tudo é por conta dela, ela se vê no centro das atenções. Então, assim, o passado só existiu porque ele fez alguma coisa. O presente só existe porque ele está aqui. E o futuro, não sei o que vai acontecer no futuro se eu não estiver aqui. Nada vai funcionar. Então, é o narcisista que acha que ele está acima da razão, acima de tudo, né? Ele faz questão de evidenciar os defeitos de quem está à sua volta para esconder os seus próprios defeitos. O narcisista adora se relacionar com pessoas um nível abaixo, digamos assim, porque ele não suporta o fato de ter alguém tão bem quanto ele. É o tal do fique bem, mas não melhor que eu. Essa é a clássica frase de um narcisista. É isso, e é inconsciente, tá, gente? Não é, a gente não tá falando aqui da pessoa, a gente tá falando aqui da relação, de como essa pessoa se relaciona com você, tá? Então, a mãe da Flaviana tem um perfil controlador, narcisista com relação à Flaviana, nesse sentido, tá? Então, é isso. Eu, por um tempo, fui a narcisista aqui de casa. Eu que tinha que dar conta de tudo, mas no fundo eu gostava de me vangloriar, de que eu que era a provedora, eu que dava conta de tudo, era cansativo, mas eu bati no peito, que eu tava, entendeu? Inconsciente. Mas é o que eu te falei do seu marido, era um mecanismo de proteção meu, inconsciente. Porque eu achava que eu tinha que dar conta de tudo sozinha, porque se um dia meu marido me largasse, eu dava conta sozinha. Então eu não podia depender de homem, não. Eu tenho que dar conta de tudo, tal, 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 tal. Entendeu? Então, às vezes é tão inconsciente, tão enraizado, que a pessoa faz no automático, ela não se dá conta do que ela está fazendo. Você para e pensa, putz, realmente, para que eu fazer isso? A troco de quê, né? Que benefício que tem nisso? Enfim. Então, é uma tomada de consciência importante, sabe? Então, o narcisista, ele quer se mostrar o salvador da pátria, ele adora pessoas com problemas à sua volta, para ele ir lá e salvar, não é porque ele quer cuidar, de se preocupar com o outro, não, ele só quer receber os aplausos, ele quer mostrar que ele é foda, que ele resolve, que ele dá conta, entendeu? Adora ver o outro endividado para ele ir lá e bater no peito, que adora, ele precisa dele, ó, tá vendo? Fulano não dá conta de fazer nada, precisa eu vir aqui resolver. Padrão controlador narcisista. Ok, e agora? O que é que eu faço com isso, Sara? De comer ou de passar no cabelo? Primeira coisa, primeira atividade aqui. Vocês estão com papel e caneta na mão? Vocês vão anotar
de tudo que a gente conversou aqui agora, quais perfis dependentes ou qual perfil dependente você se enquadra? Anota aí. Pode ser um ou dois. Geralmente, não, dificilmente tem mais que dois, tá? Mas se tiver três, pode pôr, mas aí você põe uma escala aí, né? Qual que é o mais forte, tá? Qual perfil dependente você acabou desenvolvendo ao longo da sua vida? É muito importante ter clareza disso, porque a dependência emocional não é uma questão de escolhas. Então, a partir de hoje, quando você se ver caindo nessa armadilha de novo, você já fala: opa, calma, peraí. Não. Aqui, quem está gritando aqui é o meu perfil dependente do bonzinho, e eu não preciso ser boazinha para todo mundo baixar a cabeça, não. Pera, o que eu quero para mim? Isso daqui vai me afastar do que eu quero para mim. Então, eu não vou ser a boazinha para todo mundo e amar para mim, né? Então, pronto. Tomada de consciência e faz as escolhas, certo? Ok. Já anotaram o perfil dependente? Agora vocês vão anotar o padrão controlador das pessoas mais próximas de você. Lembrando que não é sobre a pessoa, é sobre como ela se relaciona com você. Tem alguém que vive chorando no seu ouvido os problemas dela? Tá sempre vindo contar problema, não quer nada, não quer que você faz nada com isso, mas tá sempre enchendo o seu ouvido com os problemas dela. Ou tem alguém que usa os problemas dela para te manipular, para te fazer mudar de opinião, para te conduzir a fazer determinadas coisas. É a vítima intencional. Ela usa esses problemas para te manipular. Você convive com algum vingador? Mas alguém convive com alguém que tem esse perfil controlador do vingador? E o narcisista? Alguém convive com algum perfil controlador narcisista? E outra, gente, às vezes, por exemplo, você vai ver que o seu marido com perfil vingador com ela, mas talvez com os pais ele tenha um perfil narcisista, por exemplo. Entende? Não é sobre a pessoa, é sobre a forma dela se relacionar. E aí, gente, é importante também, aqui dentro dos padrões controladores, você identificar com essas pessoas mais próximas a você, que você se relaciona, se você exerce sobre elas algum perfil, algum padrão controlador desse, tá? Lembra que eu falei do padrão controlador, ele pode ser ativo ou passivo? O passivo é como as pessoas se relacionam com você. E o ativo é como você se relaciona com as pessoas. Aí, de repente, você se vê, nossa, as minhas amigas eu sou a vítima natural. Mas com a minha mãe e o meu pai eu sou meio vingador. Ou com a minha mãe e o meu pai eu sou narcisista. Ou com a minha mãe eu sou narcisista, com o meu pai eu sou vingador. Com as minhas amigas eu sou a vítima natural. Entende? Então, ter essa clareza de qual padrão controlador você usa nas suas relações mais frequentes e habituais, e qual padrão controlador essas pessoas usam com você, te traz uma clareza enorme no relacionamento de vocês. E a partir de então, vocês conseguem fazer ajustes nessas relações para estabelecerem relações fortes com limites claros. Então, não é o fato de você não permitir a pessoa de interferir na sua vida, nas suas decisões e tudo mais, que você não gosta dela, pelo contrário, talvez você vai ser muito mais próxima dela
depois de colocar limite. E outra, entender as intenções das pessoas, né? Vou até acrescentar isso, antes que eu me esqueça. Certo? Então, é isso. Você só consegue colocar limites e entender as reais intenções das pessoas com quem você se relaciona quando você tiver clareza desses perfis, né, esses padrões controladores nas relações de vocês. Antes de entender a dinâmica dessa relação, você não sabe o que você tem que arrumar. Lembra da rotina diamante? A gente primeiro tem que entender como está essa rotina, para depois a gente saber o que a gente tem que ajustar. Nas relações é a mesma coisa. A gente precisa primeiro entender como que essa relação funciona. Ah, funciona desse jeito. Eu uso o padrão controlador de vítima natural e com meu marido, e ele usa o narcisista, e ele é narcisista comigo. Ah, você entendeu a dinâmica dessa relação. E agora vamos ajustar? Vamos colocar limite? Vamos começar a avaliar e entender as intenções do outro? Aí a gente começa a ter clareza nessas relações. Fez sentido para vocês, meninas?